dia, sintam-se em casa e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Até aqui, a gente já viu sobre os atributos incomunicáveis de Deus e nós temos caminhado agora sobre os atributos comunicáveis de Deus. E nós já falamos sobre alguns deles, né? Nós temos aí uma listinha ainda pela frente. Mas até aqui a gente já falou sobre a espiritualidade, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria de Deus. E na última semana nós falamos sobre a veracidade ou fidelidade de Deus. Se você lembra o que a gente estudou na semana passada, lembra que a gente falou muito sobre a afirmação que a gente faz de que Deus é fiel? Deus é fiel? Pois é, mas o que quer dizer isso? A gente afirma muitas coisas sem entender elas no seu sentido mais profundo, né? Então a gente viu que dizer que Deus é fiel é porque Deus é a verdade. Nós podemos falar a verdade, mas Deus é a verdade. Não há sombra de engano em Deus. E é por isso que ele é fiel, porque ele não pode ir contra a sua própria natureza divina. E nós vimos então que a gente pode até ser infiel, mas o nosso Deus continua sendo fiel porque ele é o Deus verdadeiro. E a gente não deve ter medo de afirmar isso para as pessoas, de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus, que é outro atributo que a gente fala muito, porque a gente fala muito Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas o que significa dizer que Deus é bom? Como isso repercute no nosso dia a dia, na nossa forma de enxergar a vida? Wayne Grudem fala pra gente que a bondade de Deus implica que Deus é o parâmetro definitivo do que é bom. Tudo que Deus é e tudo que Deus faz é digno de aprovação. Deus é o nosso parâmetro definitivo do que é bom. Se a gente precisa pensar em definir o que é bondade, a gente precisa olhar sempre para Deus. Ele é o único que pode nos dizer o que é a bondade de fato. E Jesus, em um episódio que é relatado pra gente lá no Evangelho de Marcos, nos ajuda a entender isso um pouco melhor também. Lá no capítulo 10 de Marcos, Jesus encontra com um jovem rico, lembra dessa passagem? E esse jovem vem e se ajoelha diante de Jesus, e a Bíblia nos fala que ele fala assim para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, diante dessa afirmação, em vez de ele se sentir honrado, ou sei lá, coisa desse tipo, ele responde de uma forma estranha. Você lembra como é que Jesus responde? Ele fala assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Se Jesus era Deus, era o Deus encarnado, era o Filho de Deus, por que ele repreendeu esse jovem diante dessa afirmação que ele fez? Você já se perguntou isso? O que Jesus está querendo passar aqui é um ensinamento não só para esse jovem, mas para nós também. Jesus não tinha problema de identidade, ele sabia exatamente quem ele era, da sua bondade, da sua divindade, mas ele conhecia o coração desse jovem. E ele sabia que esse jovem estava afirmando assim, bom mestre, mas que ele via Jesus apenas como mais um rabi, como um ser humano, o rabi do momento, talvez. E minhas irmãs, isso é interessante, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas será que o nosso coração fala de Deus como se ele fosse só mais um Deus, alguma coisa que a gente está apegado ao momento, ou será que isso é a verdade no nosso coração? Então, quando esse jovem fala bom mestre para Jesus, Jesus entende que ele está falando da boca para fora, que ele vê Jesus como um rabi, e que isso, então, faz com que ele tenha uma compreensão errada. Porque se ele vê Jesus apenas como um rabi, um ser humano, então ele não pode chamar Jesus de bom. Jesus aqui quebra a possibilidade de que aquele rapaz achasse que um ser humano poderia ser, de fato, bom. Porque só Deus o é. É isso que Jesus estava tentando passar para esse rapaz. Jesus é o nosso parâmetro de bondade, ainda que esse parâmetro fuja da nossa compreensão muitas vezes. E vai fugir, minhas irmãs. Muitas vezes, infelizmente, nós vamos duvidar da bondade de Deus. E por quê? Porque a gente tem nossa própria visão de bondade. Como é que a gente define o que é bom? A gente poderia dizer que bom seria aquilo que Deus aprova. Então, quando a gente pensa em definir o que é bom ou não é bom, a gente precisa olhar para Deus. Nós cristãos entendemos que quem vai nos dizer o que é bom é Deus. Não é o nosso senso comum, não é nossas emoções, não é nossas necessidades, não é a forma como a gente enxerga o mundo. Né? Isso é uma coisa bem alta, né? As pessoas estão dizendo para nós o que pode ser considerado bom e o que pode ser considerado ruim, mas a gente não pode ir por esse caminho. A bondade de Deus, inclusive, está intimamente ligada ao seu amor, à sua misericórdia, à sua paciência, à sua graça. Faz sentido, não faz? A bondade de Deus reflete realmente tudo isso também. E só um Deus realmente bom morreria por nós na cruz. Esse eu acho que é o principal argumento que a gente pode ter.
toda vez que a gente duvidar da bondade de Deus, ou toda vez que alguém colocar em xeque a bondade de Deus, a gente tem que se lembrar de que o nosso Deus morreu por nós na cruz. Ele era inocente, nós culpados, e ele deu a vida dele por nós. Isso então coloca qualquer argumento no chão, porque não existe alguém que demonstre tanta bondade dessa forma. O Salmo 84 nos convida a uma coisa que é muito prazerosa se a gente conseguir colocar em prática. Ele fala assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele termina o versículo falando: provem e vejam como o Senhor é bom. O que é provar a bondade de Deus, minhas irmãs? Será que a gente tem provado a bondade do Senhor? Será que a gente consegue identificar a bondade do Senhor na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história, na vida daqueles que a gente ama? Ou será que a bondade de Deus passa desapercebida e a gente não tem conseguido provar ela, ver essa bondade? Muitas vezes tem fugido das nossas mãos. A gente é mais fácil se apegar às coisas que estão dando errado e às coisas que nos são como a vida está caindo em cima de nós do que a bondade do Senhor que a gente experimenta muitas vezes, talvez em pequenas gotas cotidianas, mas elas estão lá para nós. Esse atributo da bondade é considerado comunicável porque, por mais imperfeita que seja a nossa bondade, nós temos vislumbres dela. Nós temos condições de ser bondosos, de andar em bondade, de refletir inclusive a bondade do nosso Deus. Inclusive pessoas que não são cristãs, que não acreditam na salvação em Jesus Cristo, têm em si esse vislumbre da bondade. Por quê? Porque tem em si a imagem e semelhança de Deus também. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, tem um versículo que é bem conhecido, que fala assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é bem conhecido, talvez você saiba ele até de cor. Mas o que esse versículo nos convida a fazer? Porque ele fala aqui também sobre experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente falou sobre essa vontade algumas vezes, né? Como é difícil pra gente às vezes aceitar a vontade de Deus. Primeiro, o que esse versículo está dizendo pra gente é que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo. E isso muda inclusive a nossa noção de bondade. Porque a gente vive num mundo que está dizendo pra gente o que é bom para o casamento, o que é bom para você como mulher, o que é bom para você na sua criação de filhos, o que é bom para você na forma como você se relaciona com Deus, né? Então as pessoas estão nos dizendo o tempo todo o que elas acham que é bom ou não. O mundo tem sua própria concepção do que é bom. As pessoas, inclusive, são consideradas boas por muitos motivos. Porque fazem caridade, porque não atrapalham a vizinhança, porque são bons profissionais, né? E essas pessoas são consideradas pessoas boas. E não tá errado, essas pessoas realmente têm demonstrado bondade em tudo isso. O que a gente não pode é comprar a ideia de que a nossa bondade está acima da nossa necessidade de salvação. E essa é a ideia que é comprada pela maioria das pessoas que não acreditam no Evangelho. Muitas delas se acham tão boas, que elas entendem que não precisam de salvação. E o que o Evangelho diz pra gente é que nós somos salvos pelo sangue de Cristo e não por sermos bons. É justamente porque nós não somos bons que nós necessitamos de salvação. E a gente nunca pode colocar a nossa bondade como algo que está acima dessa nossa necessidade de salvação. E a gente não pode transmitir isso para as pessoas também. A nossa mente precisa ser trabalhada para que a gente não caia no erro, inclusive, de achar que nós estamos sendo bons demais, que a gente não precisa melhorar como cristão, não. Já viu pessoas que se contentam, falam assim: eu sou muito bom, eu ajudo muita gente, eu faço muita caridade, eu dou muita cesta básica, eu sou muito bom, eu não preciso melhorar como cristão. Não, a gente precisa melhorar como cristão, sim. A gente nunca pode achar que a nossa bondade já atingiu o nível máximo que ela poderia atingir, porque isso vai depender do Espírito de Deus trabalhando na nossa vida. Você lembra que há um tempo atrás a gente fez uma série sobre o fruto do Espírito, baseado em Gálatas? Então, e lá a gente viu que um dos frutos do Espírito é a bondade. Entenda então que a bondade é algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. O Espírito de Deus precisa trabalhar na sua bondade para que a gente reflita essa bondade de forma que seja agradável a Deus. E esse versículo também nos fala que se a gente conseguir então não moldar a nossa mente de acordo com os padrões do mundo, se a gente conseguir enxergar de forma diferente, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente deixa de lado a compreensão de bondade que o mundo nos dá e começa a entender o parâmetro de bondade que nós temos, que é em Deus,
na sua obra, na vida de Jesus, isso vai fazer com que a gente queira e acabe experimentando de fato a vontade de Deus de forma boa, agradável e perfeita. Se nós olharmos para Deus com temor, se nós buscarmos mais, nós vamos entender que somente Deus é bom, minhas irmãs. E isso nos fará muito melhores na nossa própria bondade. Nós não somos boas. Nós temos pensamentos egoístas. Se você for um pouquinho sincera, sempre falo isso, né? Se a gente for um pouquinho sincera, não precisa muito não. Um pouquinho sincera, a gente vai pensar quantos pensamentos egoístas nós temos. Quanto nosso orgulho é ferido por coisas tão bobas. Né? Nós somos boas até que mexam com um parente nosso, até que mexam com uma ferida nossa, até que mexam no nosso ego, aí a nossa bondade acaba. Então a nossa bondade não é confiável, ela precisa ser reformada, ela precisa ser forjada, ela precisa ser melhorada. E isso só é possível através do nosso relacionamento com Deus. O nosso Deus é bom, minhas irmãs. De fato, ele é o único bom. Mas se nós estivermos longe de Deus, se Deus for só um detalhe na nossa vida, nós não temos como comunicar para o mundo a bondade de Deus na nossa vida e como ela se reflete também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que nós sejamos conhecidas como pessoas que refletem bondade de Cristo. É essa bondade que o mundo realmente precisa. Há muitas pessoas fazendo coisas boas, agindo de forma que a bondade delas estão sendo vistas, mas o mundo precisa da bondade de Deus sendo colocada, externalizada através de nós. Que essa semana seja uma semana onde a gente possa rever a nossa noção sobre bondade, né? Que a gente possa olhar para Deus como parâmetro de bondade e que a gente possa entender que a nossa bondade precisa ser melhorada e que isso só é possível através da nossa busca por Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo estudo.